Olá, vamos dar continuidade ao módulo com a nossa aula 2 de metodologia do ensino de História e Geografia. Bom, organizando dessa vez, porque da primeira vez não foi muito em cima, eu não consegui organizar, mas dessa vez agora a gente tem um cronograma, porque vocês sabem que eu gosto de trabalhar com o cronograma das aulas. Por quê? Organiza melhor a nossa vida, o tempo de vocês, embora algumas não entendam isso, mas é para que a gente possa fazer leituras, se organizar quanto. A aula vai ser mais tensa, a aula vai ter esses conteúdos, eu não posso faltar, esse conteúdo aqui é importante. Tem um trabalho para apresentar nesse dia. Tem um debate, vale ponto, vou participar. Então, organizar esse cronograma para mim não está aí de beleza, não, tá, gente? Não está aí de enfeite, não. Isso aqui é para você entender que nós vamos trabalhar desta forma. Isso se chama planejamento. E todo professor, todo profissional que se preza, busca organizar a sua vida. Muitas vezes a gente não consegue organizar a vida amorosa e a vida financeira, mas a gente dá conta de um monte de coisa. Não é isso? Bom, na aula 1, a gente viu os conceitos, passado. Conceitos fundamentais de História e Geografia, como áreas do conhecimento. Tivemos uma videoaula e a primeira atividade que eu passei, conforme eu expliquei no vídeo anterior, nós fizemos um debate, né? Onde as meninas que estavam presentes, mais as estagiárias, opinaram sobre o que é história. Vimos um vídeo e eu pedi que fizessem isso por escrito, e inclusive para vocês do online. Façam uma pequena redação, né? Uns 2 parágrafos. O que é história para você? O que é a geografia? Né? Não é para dizer o que ela ensina, não, que essas disciplinas ensinam, não. Mas o que te remete ao quê? Quando você pensa história, quando você ouve a palavra história, quando você lê a palavra geografia. Então, bota lá no papel. Na aula de hoje, essa aula de agora, a gente vai falar sobre os conceitos temporais no ensino de história, tempo, temporalidade e espaço, uso de documentos, fontes de ensino no ensino de história, documentos, fontes, né, no ensino de história, lugares de memória que podem ser arquivos, bibliotecas, museus, patrimônio histórico, artístico e cultural e a história local. Lembrando que essa aula 2 ela é mais voltada à história, à área de conhecimento da história. Já a aula 3 ela vai ter uma abrangência maior sobre os conteúdos de geografia. Como atividade 2, percebam que eu não estou deixando atividade para vocês por escrito para responder. Estou trabalhando de uma forma diferente, já estou usando uma outra dinâmica. A gente debateu, trabalhamos a oralidade. Agora vocês vão fazer um relatório descritivo sobre um passeio que vocês fizeram. Viajei para a Bahia, viajei para o Nordeste, para Aracaju, viajei para Rio Grande do Sul, fui a São Paulo, fui aqui em Paraty. Fui ali em Itatiaia, fui aqui em Belfort Roxo. Vamos pensar, de repente tem alguém, né, que vocês levarem em Belfort Roxo, veio na casa de vocês, ou vocês nunca foram a Belfort Roxo. Façam eu falo Belfort Roxo, gente, mas eu não estou zoando, não. Não é querendo zoar, não. Mas, assim, um passeio que você tenha feito, você saiu do seu local de costume, do seu habitat. Eu falo isso, às vezes até brincando, porque quando a gente leva uma criança, os nossos alunos para um passeio, tem aluno que nunca saiu da localidade onde ele vive. Tem criança que nunca saiu de Nova Iguaçu e foi a Belfort Roxo, que nunca foi a Japeri, que não foi. Então, sair do nosso mundo, do ambiente onde a gente todos os dias tem a nossa rotina. Não é zoação, não, porque eu sei que nós temos meninas aí de Belfort Roxo. É com relação a isso, sair de... Que passeio foi esse que você fez que te traz memórias afetivas? Aí você vai fazer um relatório descritivo, quando que foi? Olha que a gente está trabalhando com tempo e temporalidade. Quando foi? Quem foi com você?
O que você viu? O que você mais gostou? Enfim, você vai relatar. É um relatório descritivo, porque você vai descrever os aspectos mais importantes desse passeio. E também não deixa de fazer uma narrativa. Lembra que a gente viu sobre esses textos no módulo passado? Fazer uma narrativa desse passeio, tá bom? Mas eu preciso que você descreva o que você gostou desse local. Era um lugar limpo? Tinha muitas praças? Era um lugar mais agitado? Era um lugar mais calmo? Enfim, traga a memória e ponha no papel aquilo que você observou, aquilo que você achou super bacana e que vale a pena você compartilhar em sua redação, nesse relatório. Cláudia, quantas páginas? Seja sucinta, tá? Pode fazer em uma página ou duas, seja sucinta. Parta do princípio daquilo que te traz uma memória afetiva. O que você mais gostou nesse lugar turístico que você visitou? E você voltaria lá? Você indicaria para os seus amigos? É isso. Conceitos espaciais. Na aula 3, vamos abordar os conceitos espaciais, as relações topológicas, projetivas e euclidianas. Como também vamos falar como a representação, né? Na representação e orientação desses conceitos, né? Dessas relações. O espaço geográfico como local de mudanças e permanências, daí a gente vai abranger o lugar e a paisagem, a cidade, o bairro e a rua, a realidade vivida pelo aluno, o local e o seu cotidiano. Era para descer aqui, eu não coloquei. Bom, mas enfim. Não, é isso mesmo. A realidade vivida pelo aluno no seu local e o cotidiano de vida. Isso a gente trabalha com os nossos alunos. Partindo disso, desses aspectos, desses itens, né, desses subitens, eu vou propor a você um plano de aula, que pode ser em dupla, relaxem. Vocês podem fazer esse plano de aula em dupla, escolhendo um desses 4 aí. Lugar e a paisagem, cidade, o bairro e a rua, realidade vivida pelo aluno, que contexto de mundo é esse? Que local é esse? Aquilo que a gente falou, é urbano, é rural, é uma área violenta, é uma área mais tranquila, como que é como que esse aluno, como que essa como que você ensinaria para o seu aluno sobre esse local? De que forma? Você vai utilizar, por exemplo, vai desenhar, pedir a ele um desenho de uma rua, vai trazer gravuras, vai trabalhar uma música, vai fazer entrevistas. Então, aqui vocês vão colocar em prática uma metodologia, né, dizendo quais recursos, um desses temas, e observem que é só geografia, tá bom? Mas que não deixa de trazer também fatos históricos. De repente, você vai falar sobre o espaço, sobre o lugar e a paisagem de Paraty, e vai contar a história de Paraty, ou de Japeri, e vai contar a história de Japeri. Você pode estar falando de Mesquita, Nova Iguaçu, ou Belford Roxo, ou Caxias, e contar a história da cidade. Pode até citar aí a própria escola, porque a gente está trabalhando com disciplinas que se complementam, certo? Então, vai ser um plano de aula, escolhendo um desses 4 aí. Quais são esses? O lugar e a paisagem, a cidade, o bairro e a rua, a realidade vivida pelo aluno, o seu local e cotidiano. Vamos fazer um plano de aula seguindo o modelo que a gente já sabe. Depois eu vou deixar aí, porque as meninas que estão entrando agora talvez não tenham ainda o passo a passo, mas eu vou deixar lá. Lembrando que pode ser em dupla, até por isso que eu permito que seja em dupla, porque a gente tem alunos que estão entrando na área de educação agora e ainda não tem esses conhecimentos didáticos. E, última aula, teremos uma avaliação. Nossa, você não deu nenhum questionário. Relaxem, eu vou dar um simulado. E a nossa aula, com certeza, vai ser... Essa não foi de consulta, eu sempre vou mesclando a última, essa vai ser de consulta. Tá bom? Por isso que eu preciso trabalhar o simulado com vocês. Quantas questões? Não sei, 20, 30, 40, não sei.
Mas aí a gente vai trabalhar um simulado antes da prova. Mas vocês estão trabalhando comigo aqui, oralidade, escrita. A gente vai trabalhar com a linguagem iconográfica. Vamos trabalhar com mapas. Ah, Cláudia, nesse meu relatório sobre um passeio, eu posso levar fotos? Pode. Você pode colocar uma cópia de uma foto? Pode. Você pode desenhar um mapa nesse? Pode. Você pode. Eu posso falar, porque eu vou pedir que vocês falem também sobre esse passeio. Certo? Então vamos adiante. Nosso primeiro tema nessa aula de hoje é tempo, temporalidade e espaço. Qualquer definição única que se dê a ideia de tempo é indubitavelmente insuficiente para explicá-lo, pois toda racionalização de sua natureza nos leva sempre a certos problemas que são insolúveis, né, na nossa cabeça. Assim, o pensamento humano se obriga a limitá-lo em concepções que nos parecem opostas e as aceita conjuntamente, ou prefere uma em detrimento da outra. Trata-se da dicotomia entre o tempo físico absoluto, alheio à consciência e à vontade, e o tempo psicológico, relativo à experiência e à percepção do ser humano. O tempo físico, vejam que quando você fala em tempo, eu tenho dois conceitos, duas definições. A definição de tempo físico, que é aquele alheio à nossa consciência e vontade, porque ele existe, ele é cronometrado, ele existe sendo contabilizado, está nas horas, nos relógios, no cronograma, no cronômetro, nos calendários. Esse é o tempo físico, o tempo cronológico que nos faz crescer, desenvolver, nascer, crescer, desenvolver, envelhecer e morrer. E temos também o tempo psicológico, que é relativo à nossa experiência. Quando eu falo desse desenvolvimento humano, eu estou pensando no tempo psicológico. Desde o nosso nascimento, nós vamos crescendo fisicamente e em memórias, em aspectos, tanto em aspectos biológicos como psicológicos, emocionais, né? Então, esse é o tempo psicológico, que ele é relativo às experiências que a gente ganha da vida, e a percepção que a gente vai tendo, como a gente vai amadurecendo. Então, o tempo físico, aquele que nos limita da infância, à adolescência, à juventude, à maturidade e à velhice, e o tempo psicológico que vai nos dando uma experiência, mas que não diz a nossa idade. Ela não é, na nossa cabeça, nas nossas memórias, isso não é quantificado, né? Porque nos remete a emoções, a sentimentos. É por isso que às vezes dizem que tá vivendo uma adolescência tardia. Não, não é. Não é, eu não penso assim. A gente vai amadurecendo, mas as nossas memórias de infância ficam. A gente chega à idade madura ou à velhice, e dizem alguns que quando a gente chega à velhice parece que a gente retrocedeu à fase da infância, a gente usa a fralda também, e a gente perde a noção do perigo, e a gente brinca mais, ou fica ranzinza também, né? Mas a gente, às vezes, até perde aquelas maldades, passa a ser mais ingênuo. E aqui eu trago para vocês a música do Gilberto Gil, Tempo Rei, que está lá no material, que eu adoro essa música. É uma música gostosíssima, nos faz refletir. Vou trabalhar ela em sala, tá? Peço que vocês ouçam e vão ouvindo, se desconecta do mundo e ouçam essa música e vê o que ela te traz de lembrança, de memória. Eu nunca ouvi. Só pare e ouça. Quando ele fala em tempo rei, ó tempo rei, ensinai, ó Pai, aquilo que eu ainda não sei.
vão ouvindo as frases e vão refletindo sobre elas, tá bom? Então, vou passar o vídeo aqui, mas eu peço que vocês assistam esse vídeo, que essa letra é fenomenal. Essa música foi composta e gravada em 1984 pelo Gilberto Gil. E o tempo, música à parte, vamos trabalhar em sala. Em casa vocês ouçam a música, reflitam sobre a letra. Voltando aqui para esse conceito de tempo, temporalidade e espaço, voltando a falar sobre tempo, tempo físico e tempo psicológico. Se o tempo físico independe de nós, pois é o tempo da natureza, ele, na verdade, sequer precisaria, ou mesmo poderia ser por nós percebido, é o presente absoluto da ação, já que não é passado nem futuro, ele é o presente absoluto da ação, porque ele não é passado nem futuro. Pois o passado já existe, já se foi. E o futuro também não existe, ele vai acontecer. Assim, esses dois conceitos apenas fazem sentido dentro da experiência vivida, dentro de uma racionalização e consciência do seu decorrer, e se constituem como valor de memória, da projeção, das causas e consequências do momento presente, que é medido pelo ser humano, ou seja, esse tempo psicológico, o que me traz à memória, o que eu vou me lembrar do meu passado, o que eu trago para o meu presente. Lembram que eu falei para vocês das nossas experiências? E muitas vezes essas experiências podem ser boas ou ruins. Isso é o meu tempo psicológico gritando. Eu vivo um tempo que eu não escolho, que é o tempo físico. Eu estou amadurecendo, daqui a pouco eu estou ali, deitadinha no caixão e embora. Mas enquanto eu estou aqui, o meu tempo psicológico está ali, rende que nem pão quente, me trazendo memórias, me trazendo vivências, experiências. Então, estou envelhecendo, mas o meu tempo psicológico muitas vezes é de uma menina de 20, de 10, 15, 20. Então, nós lidamos com esses dois tipos de tempo. Isso significa, em primeiro lugar, que só o presente é real. Por quê? Estamos lidando com ele agora. Mas também que qualquer tempo por nós vivido, só tem sentido se comparado com o tempo que ainda não é ou não mais existe. O que se constitui no processo fundamental da consciência humana e num plano mais restrito e aqui relevante, da apreensão da história. Este tempo é, em suma, a temporalidade. Eu sei o que é o tempo. Eu sei que eu divido esse tempo em tempo físico e tempo psicológico. O tempo físico não depende de mim. Eu estou passando, eu estou envelhecendo, eu estou crescendo, amadurecendo, envelhecendo e vou morrer. É a certeza que eu tenho. Mas o tempo psicológico não. Ele caminha comigo sem idade. Ele não está nem aí para hora, para calendário, para nada. Ele é a minha experiência, as minhas emoções, os meus sentimentos. E aí, esses dois tempos se juntam para formar a temporalidade. Trago para vocês aqui uma obra do Dalí que fala a persistência da memória. E quando eu falo de temporalidade, eu vou atribuir às minhas memórias. Aquilo que eu vivencio, eu vou atribuir também ao meu tempo psicológico. Porque a memória da gente é ali, né? É um CPU onde fica tudo guardadinho. E dali que a gente vai, o nosso subconsciente, né? O nosso inconsciente, aquilo que fica marcado. Que memórias eu tenho? O que persiste na minha memória? O que tem de bom? Que tempo é esse? O que o Dalí quis dizer com esses relógios que vão se distorcendo, né? Que tempo, que vivência, que mundo? Para que tempo? Por que o tempo?
Então, essa necessidade, a gente também pode pensar aqui no que eu falava na aula de sábado, sobre a modernidade líquida, desse tempo corrido, desse tempo louco que a gente está vivendo. E quando você olha, você já está com 20, de repente 30. Lembram do filme? 40, 50, criamos os nossos filhos, temos os nossos netos, e o tempo passou e foi se distorcendo, e nós não... Quantas coisas nós gostaríamos de voltar atrás para viver de novo? Ou para fazer de uma forma diferente, só que o tempo não volta. Esse tempo aí, distorcido, é aquele tempo que não volta. Então, a gente tem que aproveitar o agora. Essa temporalidade, essa coisa do que eu estou vivendo hoje. O importante é o hoje. Passou, não vou voltar atrás, não vou corrigir. Ou o que vivi de bom está lá no passado. Mas o que eu vou fazer com isso no meu futuro? Vamos pensar aqui, por exemplo, na nossa projeção como professores, o que eu vou trabalhar com os meus alunos que vai fazer com que seja significativo para eles e para a história da vida deles. Que tipo de professor eu vou ser? Ainda mais dentro desse mundo conturbado. Então, quando a gente fala em tempo, a gente tem que pensar nessas projeções. O papel do professor, enquanto elemento que constrói a relação com o conhecimento histórico, é propiciar ao aluno o estabelecimento das referências, dos referenciais fundamentais em que se assenta essa tomada de consciência do tempo social, estimulando a construir o saber histórico através da expressão de opiniões históricas e na sua linguagem desde os primeiros anos de escolaridade. Esta construção do pensamento histórico é progressiva e gradualmente contextualizada em função das experiências vividas dentro e fora da escola. Quando eu falo de história, quando a gente pensa em história, não é a minha história, não é apenas a história do país, não é a história do mundo, dos países, do continente, dos continentes, do planeta, a gente da humanidade, vamos dizer assim, da humanidade. É a história da nossa vida, porque a gente caminha junto. Eu faço parte desse mundo. Eu não vivi naquela época, mas você tem sua ancestralidade. Então, eu preciso pensar que a história é contada dentro de vários contextos, a partir de várias comunidades, várias culturas. Isso é a história. É uma história que se escreve, ela que se reescreve ano após ano. E não é e ela é construída por várias pessoas, ela é escrita por várias mãos. Deste modo, o aluno estará apto a perdão. Nas noções de temporalidade, ele vai poder localizar acontecimentos da história pessoal e familiar, da história local e nacional, reconhecer e utilizar no cotidiano as unidades de referência temporal, aplicar os conceitos de mudança e permanência na caracterização das sociedades que se constituíram no espaço brasileiro em diferentes períodos, identificar, localizar no tempo, caracterizar, localizar, identificar, localizar no tempo, caracterizar alterações significativas da sociedade brasileira. Falávamos sobre isso na aula passada. Identificar e caracterizar as principais fases do processo histórico e os grandes momentos de ruptura deste mesmo processo. Desenvolver a noção de multiplicidade temporal, distinguir ritmos de processo em sociedades diferentes no interior de uma mesma sociedade, estabelecer relações entre passado e presente, explicitar as dinâmicas temporais que impulsionam as sociedades humanas, notadamente as permanências, transformações, desenvolvimentos, crises, rupturas, revoluções e as contribuições para o mundo contemporâneo. Nós falávamos na aula passada sobre essa modernidade. Pessoal, me perdoa aqui, voltando aqui. Sobre essa modernidade, sobre
esses novos, os novos núcleos familiares que a gente recebe em sala. Não preciso nem falar dos nossos alunos, pensar na nossa família. Famílias que são constituídas de 2 pais, 2 mães, 2 pessoas do sexo feminino, 2 pessoas do sexo masculino, mãe e filho, avó e netos, irmãos, né, que vivem sozinhos, que são criados. E aí, então, aí, no pós-pandemia, que muitos familiares perderam seus entes queridos, então a gente tem um outro contexto, e aí falava-se sobre os movimentos, né, LGBTQIA+, e não sei o quê, a questão do transgênero. Falamos também sobre, acho que não chegamos a abranger sobre a intolerância religiosa, as guerras, mas vocês discutiram isso nas redações que vocês produziram. Então, tudo isso vem das memórias que a gente tem, de fatos, de histórias, de situações que a gente vivencia, que a gente vivenciou. Então, perceba que o tempo ele vai sendo construído de fatos, de histórias coletivas e individuais. Então, quando a gente trabalha o conceito de tempo com o nosso aluno, eu percebo que, eu até acho que vocês entenderam qual era o objetivo da linha de tempo, e também para você trabalhar a linguagem iconográfica, com gravuras, fotos, entrevistas, a oralidade, fazer o aluno falar o tempo, dedicar um tempo a falar do seu contexto de vida, da sua história. Isso é construir história dentro de conceitos de história. Isso é produzir conhecimento. Já nas noções de espacialidade, o aluno pode desenvolver situações que envolvam deslocamentos, localizações, distâncias, e por associação e comparação, situar-se relativamente a espaços mais longínquos, relacionando-os através do estabelecimento de ligações de várias ordens, conhecer a localização relativa ao território brasileiro, caracterizando os principais contrastes na distribuição espacial das atividades econômicas, formas de organização em diferentes períodos, relacionando com fatores físicos e humanos, localizar a situação e situar no espaço diversas formas de representação espacial os diferentes aspectos das sociedades humanas e seus processos, notadamente a expansão de áreas habitadas e os fluxos demográficos, a organização do espaço urbano e arquitetônico, as áreas de intervenção econômica, o espaço de dominação política e militar e o espaço de expansão cultural e linguística. Essas noções estão dentro dos objetos do conhecimento que nós trabalhamos, ou seja, das temáticas que nós trabalhamos em nossas aulas. É o que a gente procura. Toda vez que eu tenho um tema para abordar com o meu aluno, eu preciso ter um objetivo. O que eu quero trabalhar com isso? O que esse meu aluno vai assimilar? O que ele vai produzir a partir daí? O estudo do espaço e tempo na educação básica pode propiciar aos educandos a aprendizagem de escuta, observação e investigação. Lembra que eu falei da oralidade? A gente precisa que o aluno fale, a gente precisa ouvir esse aluno e que eles conversem entre si, observar e investigar, que são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, crítico e criativo. É por isso que nós trabalhamos com maquetes, é por isso que nós trabalhamos com pesquisas, é por isso que nós trabalhamos com a música, com os filmes, é por isso que nós trabalhamos com aulas passeio. E ao promover a união entre a teoria e a prática, o educador ou educadora poderá fazer das suas atividades propostas experiências reais e significativas para cada aluno. Por isso, os conteúdos e atividades devem partir também das próximas experimentações, pensamentos e sensações dos educandos, levá-los a trabalhar noções de espaço e tempo, despertando um olhar sobre as ideias de diferenças, semelhanças, continuidade e permanência.
é um estímulo à curiosidade, à criação de hipóteses, a questionamentos e a elaborarem estratégias para entender e explicar os acontecimentos históricos e culturais que eles são apresentados, tornando-se, a partir de suas experiências, sujeitos reflexivos e autônomos. Quando eu permito ao meu aluno falar em sala, opinar, trazer a sua percepção, eu estou liberando a ele esse momento de construção de conceitos, construção de um conhecimento que é feito coletivamente. E sempre a gente está ali mediando, né? Porque para não acontecer um bullying, e muitos alunos não conseguem nem conversar, porque determinados temas que a gente vai trabalhar, e quando o aluno começa a falar, o outro zoa, mas mostrar para ele o quanto é importante que ele fale, sabe? E a oralidade, a dialogicidade, ela se faz necessária na sala de aula. Vocês percebam que as minhas aulas, nossas aulas, né, são muito dialogadas. A gente faz essa troca o tempo todo. E falando sobre espaço-tempo, né, no ensino de história, falamos sobre tempo, temporalidade, vamos falar sobre esse espaço e tempo. Como eles se conjugam. A discussão entre espaço e tempo, que são pontos fundamentais para o ensino de história, fazem parte do nosso cotidiano, vão contribuir para a compreensão do que se dá no entorno e no universo. Assim, falar de espaço e tempo nos dias de hoje requer a compreensão de que essa temática faz parte integrante da nossa vida. E a todo momento estamos lidando com situações que envolvem o emprego dessas noções. E estes conhecimentos são essenciais para a formação e a visão do aluno sobre o processo histórico? Sim, sem sombra de dúvida. Para superar essa fragilidade, a fragilidade da abordagem acerca do espaço-tempo, os docentes precisam realizar atividades teórico-práticas, é o que eu falo sempre. Não adianta dar conteúdo se você não der uma atividade prática, se você não levar o seu aluno a construir. E é por isso que antes de você introduzir um tema, traga por exemplo, eu quero falar sobre pensar aqui. Eu quero falar, são tantos conceitos em história, sobre, vamos pensar aqui, por exemplo, na árvore genealógica, que muitas vezes a gente só trabalha lá na educação infantil, ou só nos primeiros anos do ensino fundamental. Quando eu trabalho árvore genealógica, eu estou trabalhando a história de vida do meu aluno a partir das famílias que foram desses núcleos que vieram onde eu cheguei. Meus pais, meus avós maternos e paternos, meus bisavós, meus tetravós e por aí vai. Essa origem, de onde eu vim? Quem são meus ancestrais? De onde eles vieram? Então, construir essa árvore genealógica requer que eu peça que ao meu aluno, às vezes, fotos. Não tem. Faz um desenho das características, porque a mãe pode relatar o pai, ela era branca de olhos assim, ou negra, assim, tinha umas características. O aluno também pode desenhar. Então, trazer imagens ou falas que que leve esse aluno a construir a sua história de vida. E aí muitos vão entender, nossa, eu tenho traços do meu avô, eu tenho traços da minha avó, ou de antepassados mais distantes. O trabalho com situações vivenciadas e aplicadas na sala de aula contribui para o processo de desenvolvimento mental, o que facilita a construção de novos conceitos, oportunizados pelo professor nos espaços escolares. Uma outra coisa que me veio agora é a questão das brincadeiras. Quando você leva o teu aluno para a quadra, que você vai trabalhar amarelinha, que você vai trabalhar brincadeiras de roda, que fazem parte de um tempo passado, de histórias do mundo, da humanidade,
em diversos contextos, diversos países, diversas culturas, que as brincadeiras elas são contadas e recontadas e passadas de geração a geração. Assim como as lendas, assim como as músicas que se perpetuaram, e a gente costuma dizer que há músicas que são atemporais, porque elas falam direto ao coração, porque elas remetem a uma memória afetiva. Por que a gente lembra pensa em fatos que a gente não vivenciou? Porque em algum lugar você vivenciou, você ouviu uma música, você vivenciou, que você, sei lá, projetou aquela imagem a uma situação que alguém da sua família pode ter vivido. Porque as coisas ficam na nossa cabeça, né, gente? E por isso que a gente precisa trabalhar o tempo todo os conceitos de história, relacionando esses fatos a imagens, a uma música. Eu posso trabalhar o tempo inteiro o visual. É importante trabalhar o visual. E aí, como é que eu faço para os meus alunos que têm problema, que têm baixa visão, que não enxergam? Eles não enxergam, mas ouvem. E a memória está ali, a cabeça está ali, o cérebro está funcionando. Eles podem não ver, mas a memória funciona. Nunca viu, mas eles imaginam. A noção de tempo nas aulas de história. Existem atividades básicas, porém imprescindíveis, para ensinar a turma a interpretar os fatos históricos, levando em conta as questões temporais. Para que as turmas dos anos iniciais do ensino fundamental compreendam os fatos do ponto de vista histórico, é fundamental que a escola amplie a noção de tempo cronológico e explicite as implicações da passagem dos anos. É daí que eu falo para vocês a gente trabalhar a linha de tempo, é dali que eu falo para vocês para a gente construir, por exemplo, não ficar parado em sala. Eu sou super mega contra o ensinamento que fica preso às quatro paredes da sala de aula. Através de brincadeiras, através de diversas atividades, você vai construindo histórias e conceitos com brincadeiras, com projetos, com vários tipos de dinâmicas. Como é que fala? Uma gincana, uma mostra cultural. Olha quanta coisa a gente pode trabalhar com os alunos. Pega um tema, desenvolve um projeto. Eu vou trabalhar isso aqui num projeto, vou pegar esse tema e vou trabalhar num projeto com o meu aluno. Então, eu trabalho a noção de tempo através de diversas estratégias, com vários recursos. E aí, para desenvolver essas aprendizagens, os professores precisam trabalhar permanentemente em três situações, sempre atreladas aos conteúdos trabalhados em sala, tendo como objetivo principal ampliar a noção da anterioridade e posterioridade, de maneira que ele reconheça a história como um processo. E que situações são essas? A leitura de mapas históricos, a análise de linha de tempo e identificação de marcadores temporais, que a gente vai ver agora. Quando eu falo em leitura de mapas históricos, eu levar a linguagem cartográfica para a sala de aula, não apenas nas aulas de geografia. Por quê? Vai servir para que a turma observe como os aspectos geográficos, locais e globais são modificados como eventos históricos, com os eventos históricos. O uso de mapas de diferentes períodos e a possibilidade de compará-los criticamente auxilia na compreensão dos conceitos, como mudança e permanência. O crescimento das cidades em função da expansão econômica ou a influência de acontecimentos políticos para os fluxos migratórios, por exemplo, são questões que podem ser trabalhadas com essa atividade. E aí, lembram do mapa de capitanias hereditárias? Esse eu me lembro. De onde surgiram as capitanias que hoje são estados? Então, ali eu fiz essa associação vendo
o mapa das capitanias, onde surgiram Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco. Foi isso? Que o mapa te remete a essa noção de espaço-tempo. Que tempo foi aquele? Que espaço é esse? Também temos a análise da linha de tempo, e a gente pode trabalhar a linha de tempo sob diversos contextos. Posso trabalhar a linha de tempo do meu aluno, a história de vida, a linha de tempo da escola, do bairro, da cidade. É uma atividade onde os estudantes têm a oportunidade de estudar e elaborar esse tipo de material, usando determinados recortes históricos, que são escolhidos pelo professor de acordo com o conteúdo trabalhado em sala. Fazendo isso, eles têm a possibilidade de construir noções temporais básicas para se localizar na história. Ali eu tenho uma linha de tempo da história de um aluno, onde ele vai relatando através de desenhos e frases. Olha, quando ele começou a estudar, quando ele ganhou o videogame dele, lá, o Xbox dele, quando ele ganhou uma coleção de livros do Percy Jackson, e por aí vai. Ele lá beber, ele indo para a escola, os momentos marcantes da vida dele, os passeios. E aí eu estou construindo a história, eu estou ajudando esse meu aluno a construir uma história dele que vai reverberar e que reverbera na história de vida de outras pessoas. E a identificação de marcadores temporais nada mais é do que uma situação que permite ao aluno observar, lendo e analisando textos históricos, como o tempo é organizado e expresso. É importante chamar a atenção não apenas para as datas específicas. Aí eu falo para que essa preocupação com data comemorativa, com mural de data comemorativa, isso é um contexto. A gente agora está falando sobre o que mesmo? Nós vamos estudar, nós vamos fazer um mural sobre a consciência negra. Mas o que é a consciência negra? Por que eu tenho que trabalhar consciência negra só em novembro? Essa consciência só existe em novembro? Quem foi Zumbi dos Palmares? O que foi o Palmares, o Quilombo dos Palmares? Quem eram esses personagens que fugiam das fazendas e se exilavam nos quilombos, né? Se escondiam no mato iam para as áreas mais altas. E aí tem até um livro que chama Dos Quilombos às Favelas. Eram áreas mais para o alto, onde eles podiam se esconder, onde eles tinham mais facilidade de visualizar quem vinha, quem estava lá embaixo, que estavam à procura deles, e aí eles se organizavam para se proteger. E aí o que eu estou falando, a gente não tem que trabalhar conteúdo de africanidades apenas em novembro e maio, mas durante o ano todo. É importante chamar a atenção não apenas para as datas específicas. As expressões como depois disso, que indicam uma sucessão de fatos, enquanto isso, que aponta a duração ou sincronia entre os eventos, e ao mesmo tempo em que destaca a sincronia e sintonia e simultaneidade. São alguns dos exemplos. E eu tenho aqui marcadores, eu tenho aqui alguns. Como que eu posso contar o tempo? Com relógio, né, um despertador, relógio de água, o sol, relógio de pêndulo, a ampulheta, olhando as fases da lua, os relógios que nós temos digitais, eles nos dão a ideia de tempo, de como eu conto o tempo, de que eu sei que dia é hoje, que horas são agora. Mas eu também tenho as expressões que me dizem em que tempo estava, em que tempo está ou em que tempo estava se passando aquele fato. Bom, e a nossa aula, embora mais densa, eu acho que ficou mais... abrangeu o que a gente precisava falar. Então, para o nosso trabalho,
dessa aula, eu pedi que vocês façam. Vamos buscar aí as memórias afetivas de vocês, não deixem de ouvir a música. E partam desse princípio de buscar relembrar o que você viveu em um passeio. Ah, Cláudia, eu fiz vários passeios turísticos. Escolhe um e faça um revival, né, escrito dessa tua experiência. Eu quero isso por escrito, tá, pessoal? Cláudia, você tá chata, você tá querendo coisa escrita, quero. Porque aí você não vai ter que pegar na internet, né, meu bem? Você vai ter que escrever. A menos que você vá escrever a história de outra pessoa. Eu quero que vocês escrevam. Eu quero que vocês botem no papel as emoções de vocês. Porque é isso que a gente faz com os nossos alunos. Tá bom? Beijinhos, até a próxima aula.